primeira igreja batista em Abreu. Olá, meus queridos, minha classe amada, graça e paz. Eu quero dizer para vocês que cada dia a saudade aumenta mais. Já está quase ficando sem aguentar mais. Mas eu espero que logo, logo, eu creio que está bem pertinho da gente voltar para o templo, né? Para a gente estudar nossas lições, ficarmos juntinhos naquela confraternização, naquela comunhão, naqueles momentos tão agradáveis. Mas vamos esperar mais um pouquinho, né? A gente pedir a Deus que nos conceda mais força para a gente superar isso. E eu sei que a gente vai vencer. E a gente logo vai ver que tudo isso é passado. Amém? Enquanto a gente continua assim online, eu na minha casa e você na sua, nós continuamos estudando a palavra do Senhor. Né? Você não pode deixar de estudar a palavra de Deus. Isso é que é importante. Em momento algum, haja o que houver, a gente não se afastar dos ensinos do Senhor. E hoje a gente vai para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E eu digo a vocês que as lições da nova revista são encantos. Eu já estou amando, porque a gente vai estudar um assunto que eu gosto muito. Eu gosto de ouvir alguém falar, eu gosto de ler sobre o assunto, eu gosto de fazer também. Acho que você está perguntando aí, que assunto é esse? Eu vou falar para vocês que é um assunto que é de fundamental para a vida do cristão. O cristão que não vive isso que nós vamos estudar hoje, ele vai precisar muito para que tenha uma vida de santidade, uma vida de retidão, ter força, poder para vencer os obstáculos da vida. A gente precisa de tudo isso que nós vamos estudar, que vamos começar a estudar agora. Olha, a nossa revista nova já está aqui comigo. Venham pegar aqui na minha casa lições belíssimas. Eu, particularmente, amo este assunto. E eu vou dizer desde já a vocês qual é o nosso assunto. A gente vai falar da oração. Olha, não é isso tudo que eu estou dizendo para vocês? Acho que vocês estão dizendo a eu acima e embaixo, Berna. Porque a oração é um marco fundamental da vida cristã. E a gente vai ver tipos de oração, por que orar, como orar, com quem a gente vai aprender a orar. Tudo isso a gente vai ver nas nossas lições. Eu espero que vocês venham buscar a revista, tá bom? E mesmo assim, hoje mesmo você pode pegar sua Bíblia aí, porque a gente vai estudar o texto bíblico. Veja aí na sua Bíblia, Mateus 6, Marcos 1 e Salmo 139. Então, a gente já vê que tudo está voltado assim para a oração, não é? Do cuidado de Deus, dos ensinamentos de Deus. E o texto áureo, que depois eu vou ler para vocês, e eu vou dar aqui, ler alguns trechos aqui que a nossa escritora, o nosso escritor escreveu a lição. Que diz assim: quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos doentes, acometidos
de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Pega aí a tua Bíblia. A gente vai ver aqui Marcos. E a gente vai ver agora o texto áureo, que é Marcos 1,35. Veja aí na sua Bíblia. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Veja o exemplo de quem orava? Jesus. Será que ele precisava de ter uma vida tão intensa de oração? Será que ele necessitava disso? Jesus foi o maior exemplo de vida de oração para nós, meus irmãos. A gente não precisa aprender com ninguém, aprender com Jesus Cristo, porque ele viveu tudo isto. Ele orou em todos os momentos da vida dele. Era vida de oração. E o autor da nossa revista, ele faz uma pergunta aqui. Será que você pode responder? Se eu estivesse pertinho aí de vocês, eu com certeza iria ouvir belas respostas. Mas respondam aí mesmo, tá? Ele pergunta assim: o que é oração? O que é oração para você? Como você define oração? Qual o conceito de oração para você? Você ora? Você já orou hoje? Você já agradeceu a Deus por tudo que Ele lhe tem dado? Está vendo um dia belo, muito sol, uma hora chuvinha, e a gente vê tantas coisas, tantas bênçãos que Deus derrama na vida da gente. Será que a gente agradece através da oração? Aí ele diz aqui assim, o nosso escritor diz assim: esta não é uma pergunta fácil de se responder. Os próprios discípulos sentiram a necessidade de pedir que Jesus lhes ensinasse a orar. Foi aí que Jesus ofereceu como modelo a oração que veio a ser conhecida como Pai Nosso, que a gente conhece, que está lá em Mateus 6, quando os discípulos pedem, para que Jesus ensine ele a orar. Por que eles pediram? Como era que Jesus orava? A gente sabe que tinha aqueles homens lá, os fariseus, eles oravam bonito nas esquinas, com um palavreado bonito. Mas os discípulos pediram para Jesus ensinar, porque algo tinha diferente na oração de Jesus. E a gente vai ver no decorrer dos nossos estudos como foi a vida de oração do nosso mestre, que a gente aprenda com ele. As Escrituras Sagradas não definem categoricamente o que vem ser oração, mas elas fazem menção a muitas pessoas que tiveram a experiência de orar. Ao ler a Bíblia, você tomará conta com grandes homens e mulheres de oração, como, por exemplo, Abraão, Sara, Moisés, Ana, Davi, Daniel, Paulo, Pedro. Mas ninguém teve uma vida de oração tão intensa e tão profunda quanto Jesus. Ninguém, meus irmãos? Queríamos nós termos vida de oração como a de Jesus, mas a gente precisa tentar para isso. A gente precisa pedir, ao Espírito Santo que nos ilumine, nos conceda o desejo
de estarmos aos pés do Senhor em oração. Porque vejam quantos homens e mulheres, aqui tem muito mais, né, na Bíblia. Esses são de destaques, né, que tiveram vida de oração. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus orando em vários momentos. No texto proposto, Evangelho de Marcos, Jesus está no início do seu ministério, em um dia muito agitado, lidando com todo tipo de pressão, escolhendo quem seriam os seus discípulos, expulsando demônios, ensinando na sinagoga, curando muita gente. A gente já viu na leitura, né, de Marcos 1, como a vida de Jesus estava agitada, né? O povo atrás de Jesus para receber cura. E Jesus não deixou de atender. A missão principal dele não era curar. Por isso que ele disse para aqueles que estavam recebendo a cura, não falem nada, porque não era o momento ainda de falar. Porque ainda ia chegar o momento propício para Jesus demonstrar qual foi o verdadeiro, a principal função dele aqui, que foi salvação, né? Foi salvar. Mas ele salvou, ele curou, ele finalmente ele faz tudo na vida da gente, né? Porque a vida sem Jesus, a alegria da gente, o prazer da gente viver, a satisfação de vida, é porque a gente tem esse Jesus conosco. Não é verdade, meus irmãos? Marcos relata que boa parte dos moradores da cidade de Cafarnaum se dirigiu para a casa de Pedro, onde Jesus se encontrava. O que Jesus fez? Cuidou de todo mundo, curou os enfermos, libertou os endemoniados, trouxe esperança para aquela gente, e era tanta gente que Jesus entrou pela noite adentro. Ainda de madrugada, estava escuro, Jesus se levantou e foi para um lugar deserto e ali orava. Se afastava para orar pelo povo que necessitava, né? Até hoje, né, meus irmãos? Ai da gente se a gente não buscar ter uma vida de oração. É necessário. Continuando aqui, o nosso escritor ele diz que antes, portanto, de tentar encontrar uma resposta para aquela pergunta, vocês estão lembrados da pergunta? O que é oração? Precisamos ter em mente o que a oração não é. Nossa, vamos ver o que é que a oração não é. Às vezes a gente está orando e não está surtindo nenhum efeito. Será? Vamos ver? Orar não é um meio para se fazer negócios com Deus. Olha. Orar não é um meio para se fazer negócio com Deus. Barganhar. Não. Isso não é oração. Orar não é uma relação utilitária com Deus. Há pessoas que só oram quando precisam que Deus faça alguma coisa. Também não é assim. Quando a gente está precisando, ele agora vai ser útil para mim. Não, não é assim. Oração não é um ritual religioso. Já pensou? A gente orar mecanicamente, vai para o culto de oração, aí a gente ora, mas aquela coisa, né, vazia, onde ele diz que não é um ritual religioso,
onde praticamos o monólogo vazio, sem sentido automático de palavras repetidas, Jesus mesmo nos advertiu quanto à inutilidade das vãs repetições. A gente precisa aprender a orar. Por isso que os discípulos pediram. A gente precisa aprender a orar. Então, afinal de contas, o que é oração? Você já conseguiu responder aí o que é oração? Vamos lá. Oração é o esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus. Deus precisa de lugar na nossa vida. Né? Ele precisa ter o espaço na vida da gente para atuar. O Espírito Santo está na gente, mas é preciso que a gente deixe ele atuar na vida da gente. Que a gente não coloque empecilho para que ele faça a sua obra. Então é necessário que os espaços estejam limpos, né? Para que a obra seja feita. A oração precisa ser concentrada, requer foco, solicita que façamos calar as vozes que falam ao nosso redor, requer silenciar nossa voz interna que tenta nos distrair a todo instante. Parece uma coisa, né? Quando a gente vai orar, aparece tanta coisa, né? Para nos impedir que a gente se concentre. É por isso que a Bíblia ensina: vá para o seu quarto, tenha o seu cantinho de oração, tenha o seu quarto de guerra, não é? Às vezes a gente vai orar em determinado lugar da casa, não dá, porque um chama, outro fala, um bate porta, alguém chama. A gente precisa se concentrar para que a gente possa sentir a presença do Senhor. Por isso que muita gente gosta de orar de madrugada, né? Jesus também gostava de orar de madrugada. Porque era aquele momento só dele e o Pai. Lição para a gente também, né, meus irmãos? A oração precisa ser regular, requer consistência, regularidade. Não dá para pensar em orar hoje e só voltar a orar no mês que vem. Vida de oração é todo dia, é todo instante. Né? A gente precisa estar em oração. A palavra diz: vigiai e orai. Orai sem cessar. O ensino da palavra. Então a gente não pode orar quando a gente está precisando, quando a coisa aperta. Não. É vida de oração. Visando criar um espaço para Deus. Este é o grande objetivo da oração. Criar espaço para Deus em nossa vida. Precisamos criar espaço para Deus em nossa vida, porque tudo com o que nos relacionamos ocupa espaço em nós. A vida sem espaço para Deus pode facilmente se tornar estreita para nós. Quando não abrimos o espaço para Deus em nossa vida, somos tomados pela inquietação e alienação. A vida da gente precisa, finalmente, eu acho que em tudo na vida da gente, Deus tem que estar presente. Não é? Em tudo que a gente for fazer. Ele precisa ocupar a nossa vida, não é isso? O que temos de fazer para não sermos reféns
da nossa própria alienação? A resposta é oração. Oração como um esforço intencional, concentrado e regular, que tem como objetivo criar um espaço para Deus na nossa vida. Vamos aprender a dizer como salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, e os versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. Como é bom quando a gente diz para Ele: sonda-me, Senhor. E Ele conhece a gente, né? A gente fala assim por falar, mas a gente já sabe que Ele conhece tudo na nossa vida. E por isso que a gente precisa estar com o nosso coração limpo, né? A nossa vida pura, santificada. E a gente buscando a presença dEle através da oração. A gente vai aprender muito sobre oração. E oração, como eu falei para vocês, é um marco, né, fundamental da vida cristã. A gente que não ora, a gente não tem poder, né? A oração, ela nos fortalece. Eu concluo assim: o nosso Senhor Jesus nos ensina que Deus quer acrescentar recompensas em nossa vida. Mas para isso precisamos orar. Abrir espaço para Deus. Assim Deus poderá acrescentar em nós tudo o que precisamos. Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Mateus 6:6. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que a gente, iniciando esses nossos estudos, a gente abra o coração para a gente aprender como a gente deve orar. Vamos agradecer através de quê? Da oração, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom sabermos que Tu estás conosco e que Tu estás nos ouvindo. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada por esse estudo, Senhor, que a gente possa colocar nas nossas vidas e aprendamos a falar contigo e aprendamos a ter vida de oração. Tudo isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amor primeiro, multiplico, oro e reparto, 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 multiplico, oro e reparto.